Hoje, 16 de dezembro, exatamente 18 horas e 51 minutos, Estação Hamburgo hoje, com essa bancada altamente qualificada e agora com a presença do nosso secretário-geral de governo, o senhor Gilney Andrade. Pode dar as boas-vindas. Boa tarde, tarde e noite aos ouvintes aqui da TV Vale, hoje sob direção do Fernando Marco, aos demais componentes da mesa. Aproveitando a tua intervenção, já fazendo uma pergunta, Gilney. Sim. Governador Sartori, há possibilidade, nessa questão do parcelamento do salário, a possibilidade de, se não for pago, se o Sartori não paga essa conta do Banrisul, esse empréstimo vai ser descontado, quem vai arcar com o empréstimo vai ser o próprio funcionário público, o próprio servidor. Como é que tu vê isso? O próprio presidente do Banrisul deu essa notícia hoje. Eu vi um pouco inclusive vi a entrevista do secretário Giovanni Feltz, muito brabo, porque estavam questionando ele sobre esse tema, porque o CEPERGS parece que tirou lá algumas posições, entre elas o pediu o afastamento do secretário Feltz, e ele estava muito nervoso, bem alterado. Mas eu acho que alterado deviam estar os servidores que, primeiro, se quiser receber em dezembro, tem que fazer empréstimo. Não fazendo, vão receber em 5 vezes a partir de junho, julho até dezembro. Com um pequeno problema: se tiver qualquer pendência com o Banrisul ou com os sistemas de crédito, de controle de crédito, não sai o tal empréstimo. Então a situação está muito difícil. Parece que decidiram agora à tarde que nos casos do SPC, quem tem dívidas com o SPC, de outras coisas, o Banrisul vai autorizar a liberação do empréstimo. Mas quem tiver processos e ações contra o Banrisul, aí está fora, vai receber só em junho e julho. E aí, Rodenbusch? Eu tô ligado em tudo aqui, mas ao mesmo tempo também o Dejair Krumer não ligou, dizendo que tu tá muito baixinho. Muito baixinho. Atrás do... É que essa claro, cadeira... bota o Rodrigão atrás disso aqui. Essa cadeira do Rodrigo Steffen, então a gente fica meio, né? Olha, a situação está cada vez mais difícil. A gente já está faltando, eu acho que já faz uns 4 ou 5 programas que a gente fala tudo que é assunto, mas volta a política, porque é o que está bombando no momento, né? É o que está realmente nos incomodando o brasileiro, incomodando todo mundo. Então, eu acho que é bom a gente começar a pensar, nós estamos no Natal, estamos final de ano, segurança é um problema da nossa cidade, se a gente for falar também, sim, que é uma coisa muito, muito grave que está acontecendo na nossa cidade. Estou muito preocupado com a segurança de Novo Hamburgo e, claro, provavelmente de outras cidades aí ao redor também. E acho que todo esse pessoal, desde lá do Sartori, do governo, da Dilma, enfim, pessoal, eu estou pedindo socorro. Eu acho que o brasileiro está pedindo socorro pelo que está acontecendo por aí. Eu estou meio preocupado. E eu sou um cara de alto astral, vocês sabem disso, né? E eu estou preocupado, imagina aquele que é o pessimista, né? Deus me livre. Canísio. Não, falando em pessimismo, foi feita uma pesquisa pelo IBGE, tempos atrás, e aí entre os pessimistas e otimistas. E os pessimistas, segundo a pesquisa, acham que o povo brasileiro, logo, vai estar comendo merda. Tá, mas e os otimistas? Não, os otimistas já acham que a merda não vai dar para todo mundo. Sim. Então, é uma piada que eu fiz, mas é verdade. O país... Essa piada é da época do Fernando Henrique, né? Exatamente. O país, o Estado, o município, está todo mundo sem dinheiro. Isso é verdade, mas eu quero parabenizar novamente, que eu já falei segunda-feira, Novo Hamburgo está tapando buraco, é uma época meio polêmica para congestionar o trânsito em virtude do tapamento de buraco, mas estão trabalhando, legal. Eu estive em São Leopoldo não está sendo tão feliz assim, porque a buraqueira, ali por trás do Big, em direção à cidade, do centro ali, está uma buraqueira total que o carro eu achei que ia capotar, uma hora que mesmo eu ando devagar. Então, Novo Hamburgo está de parabéns, porque está realmente se preocupando com o tapamento de buracos na rua, porque todos os buraquinhos ainda estão sendo circundados por uma listra branca. Então, a Operação Catapora. Eu acho que é isso mais ou menos. Então, parabéns, estão se mexendo, eu acho que é bonito assim, tem que elogiar quando é. Agora, quanto à situação de financeira, ninguém tem dinheiro. Nós não temos dinheiro, o Estado não tem dinheiro,
o município não tem dinheiro, se tem, está escondendo, porque, na verdade, não está sendo aplicado devidamente. Junei. Mas eu jurei para mim, mas o Canizio não vai assumir o papel do camarada que estava aqui no outro programa, ele não vai nesse rumo com a piada, mas ele foi. Eu fiquei, ele não vai, não, ele foi, baixou, como é que era o nome do que estava aqui no outro programa, que é o Abelardo. Baixou o Abelardo do Canizio, olha onde é que ele vai parar daqui a pouco. Eu acho que tem algumas diferenças, Canizio. Por exemplo, Novo Hamburgo não atrasou o pagamento nenhum mês e não atrasa e nem faz empréstimo para 13º. Novo Hamburgo está cobrindo 20 milhões, quase 20 milhões, que o Estado já devia ter passado para a saúde, não passou, o município passa e deixa de fazer outras coisas. Inclusive faz mais devagar tapa-buraco, faz mais devagar alguns outros serviços, continua fazendo. Então, e Novo Hamburgo tapa o buraco ainda na segurança, porque além de estar ajudando na construção lá daquela sede lá do prédio da Brigada em Canudos, repassou recurso para pneu e dobrou as horas extras, porque nós temos que botar a gente na rua, porque a Brigada, de vez em quando, em função dos atrasos de salário, retira o seu pessoal. Então, acho que é um período difícil, acho que fechou a torneira, mas tem situações diferenciadas, até porque me parece que alguns dados da FAMUR dizem que cerca de 200 municípios estão atrasando o 10º. Novo Hamburgo não está entre eles. A Guarda Municipal recebeu já, foi entregue hoje, parece que eu li no jornal, as 20 novas armas. Já chegaram 20 novas armas. Já estão na rua com os... E o Rodebush está requisitando uma, né? O Rodebush está requisitando uma arma. Mas esse é um investimento que a gente espera que nunca precise ser utilizado na cidade, né? O pessoal estava pedindo alguém para testar as armas, não sei se o Canizio ou o Rodenbush pode, aquela de choque, a não letal, se puder contribuir com a segurança da cidade para nós fazer o teste. Testando o ano inteiro aquela arma. Não, eu, na verdade, sou um exímio atirador, porque eu trabalho com segurança há 28 anos e eu preciso de um alvo. E os alvos aqui não são difíceis de achar. Bom, hoje... Eu disse que ia acertar lá em Brasília, não é tão bom atirador assim. Está longe. Nós tivemos essa semana um embate que foi que na realidade ninguém aqui arriscou um prognóstico, né, a respeito da eleição da presidência da Câmara. E como é que vocês viram? Falar do José Aldo no embate? Não foi esse. Mas Cauê, tu que acompanhou, e inclusive acompanhou em loco lá todo o processo, bem como o Gilney lá que estava lá. Como é que tu viu essa escolha do presidente da Câmara, em que já estava acertado que seria o vereador Roger Correia, né? E que ali parece que houve parece que se quebrou o acordo, né? Esse acordo que foi cumprido. Olha só, deixa eu não perder a piada aqui. O embate na comissão de ética lá da Câmara foi muito melhor que o do Zé Aldo. O Zé Aldo eu cochilei, eu olhei para o lado e terminou. O da comissão de ética durou uma meia hora, foi bonito. Pois é, inclusive nós estávamos numa festa nesse dia da luta de José Aldo, fomos correndo para casa para poder olhar e não valeu a pena, mas enfim. Não valeu a pena. Bom, no último programa que eu participei, também foi na quarta-feira passada, o Gilney também estava aqui, ele foi muito claro, ele disse: acordo se cumpre. Né? E foi um acordo que foi feito com a base governista, né? Mas é claro que eu achei, particularmente, estava comentando isso com alguns amigos, que faltou um pouco de habilidade política, no sentido de escolher o vereador menos votado da base para ser o candidato do último ano, porque em qualquer hipótese de empate ele perderia. Né? Então foi o que ocorreu. Um dos vereadores da base disse que não cumpriria o acordo, né? Que foi o vereador Nácio Luciano, do PT, e então os vereadores tiveram que articular, né, para que se escolhesse um outro, porque se fosse um empate contra o Gerson PTF, que teve 3.362 votos, né, então escolheram o vereador Antônio Lucas, que foi presidente no primeiro ano da casa, né, que num possível empate, né, venceria a eleição. Muito embora o número de votos também não precisa ser necessariamente um critério, né? A gente teve o caso de um prefeito interino que foi o menos votado na época, que foi o Cleonir Bassani, lá na interinidade lá do final do governo Ayrton, né? Ele foi o menos votado e foi presidente da Câmara, né? Então, é verdade. Não foi presidente da Câmara, na verdade,
Ele foi prefeito interino. Foi, pelo E menos aí- a mesma coisa que e se aconteceu a gente agora pegar com por o esse próprio cri- Antônio Lucas. Se a gente pegar por esse critério de proporcionalidade, o Sarney, que é senador pelo Amapá lá, que tem 200 mil votos lá, Mas foi uma coisa, inclusive nós conversamos aqui, né? Os acordos foram cumpridos, né? Durante os 3 primeiros anos. Acho que o Junei chegou a falar nos últimos 7 anos. 2009. Né? Foi uma surpresa, né? Então envolveram algumas negociações, né? Que eu cheguei a sugerir. Que o Roger pudesse ter abrido mão dessa presidência, porque a gente tem que pensar o seguinte: o presidente da casa recebe 5 mil a mais do seu salário da verba de representação. Isso para um presidente representa 70 mil a mais no ano, e no ano pré-eleitoral esse dinheiro faz a diferença numa campanha. Então, assim, eu suponho que de algum lugar esse dinheiro tenha que sair para ele abrir mão de um cargo tão importante. Né? Então, acho que a base soube articular, né? Ele abriu mão de uma coisa que seria muito importante para a reeleição dele no ano que vem, né? Mas alguma coisa ele vai receber em troca. Né? E os próprios partidários do PCdoB dizem que acham justo. Né? Alguns me falaram que não houve esse acordo por troca de cargos. Né? Outros falaram que não existiria nada mais justo do que o PCdoB ganhar alguns cargos, sim, porque abriram mão de uma coisa muito importante no ano pré-eleitoral. Vocês não acham que, de repente, essa questão do Roger ser muito novo, muito primeiro mandato, aquela coisa toda, isso influencia bastante também? Talvez precisasse... Porque, primeiro, assim, nada contra o Lucas, mas... é uma questão de ética profissional, eu acho também, porque os vereadores, na verdade, estão sendo profissionais aí nesse caso, né? E eu acho que foi uma quebra de uma ética. Desde 2009, é isso, Júnior, que não acontecia. Então, acho que, não sei, eu ainda sou daquele a palavra vale mais do que a minha assinatura, sabe? Não, mas aí vai a pergunta dos que entendem mais do que eu de política. Foi uma escolha justa? Foi decidido justamente ou foi realmente... O grande problema é que os bastidores, aquelas reuniões que acontecem, a gente não sabe. Né? Então, o que aconteceu de fato, a gente jamais vai saber. Mas o vereador Nasson, do PT, foi quem disse que não votaria no Roger de jeito algum. Né, por E ele questões apresentou alguma pessoais. justificativa? Ele disse, não ele voto. disse que não se justificaria. Né, conversei com ele hoje, inclusive, disse que até não gostaria de saber os motivos, né, que isso talvez a gente pudesse ter uma conversa particular. Né, mas eu acredito que todos têm os seus motivos. A vereadora Patrícia também foi uma das que abriu mão do acordo, né, rompeu com o governo, né, por questões pessoais, né, por acreditar que não estava mais... que também é uma questão ética, aí no caso. Na ética dela, ela não poderia mais fazer parte do governo. Nesse momento, ela disse que precisaria defender o povo e algumas das questões vindas do governo não estavam sendo... não condiziam com isso. Né? Então, assim, a questão do vereador Nasson é um pouco mais complicada. A gente teria que saber os motivos dele, né? Isso é uma coisa que talvez a gente nunca saiba, mas enfim, né? São conjecturas políticas que os bastidores às vezes são muito mais interessantes do que tudo que a gente vê. Mas pelo que se lê nos jornais, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, todos eles que estão aí à frente, nos comandando, nos dirigindo, estão com alguns problemas que eu leio no jornal, eu não sei se isso é verdade ou não. Todos eles, inclusive que foi escolhido como presidente agora da Câmara, tem problemas de ordem jurídica, de justiça, eu não sei mais o que, nada foi provado. Mas todos eles eu leio no jornal, eu fico abismado e olhando, escolheram este, aquele, mas todos eles têm anúncios no jornal que estão com problemas, né? Sim. O vereador Lucas foi condenado pela... Nós vamos fazer um breve intervalo agora e a gente continua no próximo bloco com mais discussão sobre a conjuntura municipal, então.